A semana promete ter dados muito importantes para a economia brasileira e também lá nos Estados Unidos. Mas antes, eu queria deixar à disposição para dar palestra sobre esses assuntos que eu vou falar daqui a pouco e sobre cenários também de determinados mercados que você tem interesse em contratar uma palestra. Basta entrar em contato comigo e a gente pode ver a questão de agenda, valores e também o conteúdo que deve ser apresentado. Mas vamos lá, a semana começa com dados importantes do Índice de Gerentes de Compras aqui da indústria brasileira, ou seja, o PMI da indústria do Brasil, que é medido pelo S&P para o mês de março. E o importante desse dado é que ele sempre tem que ficar acima de 50 para mostrar que há expansão na intenção de compras das indústrias e, nesse caso aqui, do Brasil. O anterior teve um valor de 54,1 que mostrava uma intenção de crescimento. Na terça-feira teremos a divulgação do Boletim Focus, que é sempre importante, né, pelo Banco Central, com expectativas para a Selic, a taxa de juros, a taxa de câmbio e o crescimento da economia brasileira. E é sempre importante a gente estar vendo a tendência, né, dessa pesquisa junto aos analistas financeiros aqui do mercado brasileiro. E também vai ser divulgado o Índice de Confiança Empresarial pela FGV para o mês de março. Na quarta-feira, aí já tem um dado bastante importante a ser divulgado pelo IBGE, a produção industrial mensal para o mês de fevereiro. A gente tem que ver que no mês de janeiro houve uma queda de 1,6%. E para fevereiro a previsão é de um crescimento leve de 0,4%. Com isso, no acumulado de 12 meses, vai passar de 3,6% para 5,4%. A indústria é um setor que tem andado muito de lado na economia brasileira. Quando a gente vai olhar, o setor de serviços é o que mais tem crescido puxando o PIB, junto com o agronegócio. E a indústria, ela tem sofrido muito nesses últimos anos com a produtividade muito baixa. Isso deve mudar com a reforma tributária, que vai deixar os produtos brasileiros mais competitivos, por exemplo, na comparação com os importados. Mas isso só vai acontecer em 2032, né, quando a reforma realmente entrar em efeito. Você vai ter a mudança, né, de 5 impostos, né, federais, estaduais e municipais para o IBS e a CBS, né, que foi justamente a reforma tributária usando o valor adicionado. Então vai levar muito tempo ainda para que a indústria possa ter crescimentos mais fortes. Mesmo com o governo atual, né, que procura ajudar o setor industrial com um programa de neoindustrialização. Na quinta-feira tem aí dados bastante importantes também sendo divulgados. Vai ser divulgada a balança comercial do mês de março pela Secretaria de Comércio Exterior, com a expectativa de um novo recorde, provavelmente, para o mês de março, já que no mês de fevereiro teve um saldo recorde de 5,45 bilhões de dólares. Além disso, o Banco Central deve finalmente divulgar o balanço de transações correntes para o mês de fevereiro e também o investimento estrangeiro direto na economia brasileira também para o mês de fevereiro. No balanço de transações correntes, no mês de janeiro, houve um déficit de 5,07 bilhões de dólares. E a previsão é que caia um pouco, né, agora para um déficit de 3,5 bilhões de dólares. Em relação ao investimento estrangeiro direto, em janeiro houve uma entrada líquida de 8,74 bilhões de dólares. E a expectativa agora é que haja uma nova entrada líquida de 6,72 bilhões de dólares de investidores internacionais acreditando na economia brasileira. Isso é importante também porque esse investimento estrangeiro direto, ele é o tipo de investimento que entra na economia sem prazo para sair. É um investimento geralmente na compra de empresas ou no investimento partindo do zero para a implantação de indústrias, de novos negócios aqui no Brasil que vão gerar emprego, renda e também imposto. E é um investimento que geralmente, como eu disse, é duradouro, ele fica por um longo prazo. Na sexta-feira teremos a divulgação do balanço orçamentário de fevereiro e a relação
dívida PIB para o mês de fevereiro. Esse dado não foi divulgado na semana passada, deve ser divulgado finalmente essa semana, né? E aí teremos uma expectativa importante, né, com relação a esse dado, porque a relação dívida-PIB atual está em 75% do PIB. E isso pode novamente voltar a crescer, porque justamente o governo teve muitos gastos nos meses de janeiro e fevereiro, gerando aí um maior endividamento do país, né, para justamente honrar com esse déficit que foi gerado, e isso deve elevar a relação dívida-PIB. Mas vamos observar, né, como que isso acontece. E para finalizar, lá nos Estados Unidos, o dado mais esperado da semana vai ser na sexta-feira, né, com a divulgação do payroll lá nos Estados Unidos. Esse é um dado muito importante sobre o emprego lá nos Estados Unidos, que mostra quantas vagas líquidas foram geradas, né? A anterior, no mês de fevereiro, foi de 223 mil vagas, a expectativa agora é de 170 mil vagas. E junto com isso vai ser divulgado também a taxa de desemprego, né, daquele país, com a previsão que fique em 3,8%. Esse é um dado importante porque ele é muito observado pelo Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, para justamente determinar se a economia está muito aquecida ou pouco aquecida e se já é hora de reduzir as taxas de juros por lá. Então, se o mercado de trabalho desaquecer, ele serve como um bom indicador para que as taxas de juros lá comecem a cair. Caso o mercado esteja bem aquecido, essa redução deve ser retardada, como vem acontecendo nos últimos meses. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.